Meus amigos, eu acredito que é consensual que existe uma relação de causa e efeito entre a idade cronológica de todos nós e dos atributos, das características de comportamento que se possa ter em cada etapa. Compreensível, é natural que os atributos que se identificam de uma forma mais contundente num adolescente, num homem de 20 e poucos anos, são diferentes daqueles que se espera enxergar numa pessoa idosa. Não se imagina um idoso concorrendo em provas atléticas de corrida, de lançamentos, de saltos, de natação, porque naturalmente que o desempenho comparativo dessas pessoas será extremamente inferior. Nada impede que haja competições nas mesmas faixas etárias, mas do indivíduo jovem se espera intrepidez, energia, até uma certa irresponsabilidade, uma afobação na avaliação de determinados estímulos que receba. Né? Há uma impetuosidade natural pela energia que materializa o organismo do jovem. E das pessoas de mais idade se espera um comportamento mais sereno, mais equilibrado, né? Uma, a vivência, né? É comum se falar que a escola da vida é a melhor escola. Então, a vivência normalmente faz com que o indivíduo, tendo tido todos os tipos de experiências, as mais diversas oportunidades de vivenciar circunstâncias diferentes, vá sedimentando convicções, de maneira que é menos provável que se observe numa pessoa de mais idade um comportamento irresponsável, um comportamento leviano, né? A não ser, naturalmente, que se trate de uma pessoa com problemas de comportamento ou de saúde. É, não, se, não se imagina um idoso tendo um chilique, tendo um calundum, né? Eu quero isso, vai ser assim. Então, não. E talvez seja por isso que em várias profissões há necessidade da comprovação das condições orgânicas, físicas, de saúde do profissional, tendo em vista que a atividade que ele desenvolve, se não for adequadamente conduzida, e por circunstâncias às vezes que independam do indivíduo, do profissional, podem pôr em risco a integridade de seus concidadãos. Nós sabemos que os pilotos, por exemplo, de aeronaves, eles precisam, de tempos em tempos, com a periodicidade que a legislação estabelece, realizar exames para que se comprove que eles estão em perfeitas condições de desenvolver as atividades, tendo em vista que uma falha poria em risco a vida de dezenas de outras pessoas. Ficou famoso um acidente que houve poucos anos atrás, numa aeronave na Europa, em que o piloto, por estar sofrendo de problemas psíquicos, propositalmente jogou a sua aeronave contra a montanha. Havia, inclusive, desconfianças de que ele tivesse com algum tipo de problemas psicológicos, e isso redundou na perda de muitas vidas.
vários profissionais, os militares, os policiais, precisam, de tempos em tempos, de acordo com o que estabelece a legislação, precisam realizar exames para que se tenha a convicção de que eles estão aptos a continuarem desenvolvendo as suas atividades. É interessante que homens públicos, seja no legislativo, no executivo e no judiciário, não se vejam, pelo menos não se tem conhecimento de que sejam obrigados a realizar algum tipo de verificação, de comprovação de que estão vivendo em suas plenas circunstâncias físicas e psicológicas. E às vezes se tem conhecimento de alguns fatos que geram uma certa perplexidade. Como é que esse determinado indivíduo agiu dessa ou daquela forma, né? E existe um aspecto que eu já tive até a oportunidade de abordar em outra postagem, que diz respeito não só ao problema fisiológico, a pressão e tal, não, é um problema que pode acontecer com pessoas a partir de uma certa idade, que é rotulada de uma forma genérica como demência senil e que é responsável por uma questão de vascularização do cérebro, que tende a sofrer algum tipo de redução a partir de uma determinada idade. Pode isso ter alguma significância, e essas pessoas costumam ter algum tipo de problema de comportamento. Ouvi de um profissional que o sangue está para os neurônios como a água para todos nós. Quer dizer, é o alimento do neurônio. À medida que o sangue chega em quantidades insuficientes, os neurônios vão ficando enfraquecidos. É como se o indivíduo não fosse adequadamente alimentado e começasse a definhar. E esse enfraquecimento dos neurônios, ele tende a fazer com que ele não se comporte adequadamente e gere no indivíduo em que isso ocorra, gere algum tipo de problema comportamental. O seu processo reflexivo começa a poder sofrer algum tipo de prejuízo, levando, normalmente se fala em esquecimentos, né? Fulano está repetindo muitas histórias, mas não se dá, as consequências não se dão simplesmente nesses aspectos de esquecimento, de não reconhecimento, isso só vai acontecer nos estágios mais avançados da doença. Numa primeira fase, as consequências são quase imperceptíveis, né? Por que eu estou colocando isso de novo? É porque a gente tem assistido atitudes, comportamentos, tomadas de decisão de homens públicos que permitem que se admita a possibilidade de que não estejam em seu juízo perfeito, em pleno juízo, né? Porque pessoas já de bastante idade parecem ter comportamentos imaturos, né? Vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou poderoso, eu mando e vão ter que fazer do jeito que eu quero. Uma coisa típica de criança, de adolescente, né? Que faz birra, né? Não,
Então, a gente fica preocupado. Será que não se deveria parar para pensar sobre esse aspecto? A partir de determinada idade, a legislação do idoso trata de tantos detalhes, de tantos assuntos, direitos, essa coisa toda, talvez merecesse se parar para pensar nisso. A partir de uma determinada idade, e isso a medicina auxiliaria a definir o quando, né? Determinados indivíduos, o ideal é que fosse todo mundo, naturalmente, mas aquelas pessoas que ocupam cargos cujo desempenho vem a interferir, influenciar na vida da coletividade, individual ou coletivamente mesmo, essas pessoas talvez precisassem se submeter a uma avaliação periódica, anual, quem sabe, a medicina vai definir isso, fazer algum tipo de eletroencefalograma, uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, para que se pudesse avaliar a vascularização do cérebro dessas pessoas e se pudesse ter certeza de que não há nenhum tipo de comprometimento do desempenho intelectual dessas pessoas. A sensação que eu tenho é que acredito que algumas pessoas que estão mais visíveis no cenário nacional e que têm gerado uma certa perplexidade pelo comportamento, pelas decisões que tomam, talvez possa ter esse comportamento explicado por um problema de doença. Né? Porque, veja bem, se não for isso, aí fica ruim. A gente começa a pensar em outras causas menos nobres, né? Porque são tão flagrantes as manifestações de insensatez, de incoerência, que a gente fica pensando por que será que isso está acontecendo, né? Se for um problema de doença, é compreensível, a gente tem até pena, né? E vai estar preocupado em que se dê toda a atenção possível para que se não reverter, que me parece que é uma coisa complicada, mas que se amenize, né? Se estenda no tempo o prejuízo que essas doenças podem causar no desempenho, no comportamento das pessoas. E, inclusive, admitindo a possibilidade de uma aposentadoria precoce nos casos mais críticos, né? Porque se não se admitir que isso possa estar acontecendo, acaba se desaguando na tentativa de uma justificativa que põe em risco a honestidade, a integridade, a honra dessas pessoas. Vamos pensar nisso. Eu não tenho como interferir no processo, mas ao tornar público essa reflexão, quem sabe alguém se interessa por tomar alguma providência nessa direção, né? E com isso se poder evitar que coisas estranhíssimas que têm acontecido continuem acontecendo. Uma boa noite a todos.